Então eu nunca parto, minhas atitudes, minha forma de trabalhar, de agir com as pessoas, nunca é individualista. E quando é, eu tento me corrigir. Então eu sempre penso no coletivo. Boa noite. Hoje eu tenho a honra de receber aqui para Perfil essa nossa querida amiga, que é a Deise Costa, muito querida, nós amamos ela. Tudo bem, Deise? Olá, tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, estou lisonjeada. Deise é uma conceituada arquiteta e urbanista e famosa em São José do Rio Preto, mas ela não está só em Rio Preto, não, ela está rodando o mundo aí. Foi capa da revista Angel, foi um sucesso absoluto nossa capa. Só que a profissão dela, nós vamos contar um pouquinho no final da entrevista. Bom, é o seguinte, pessoal, a nossa especial entrevista perfil, neste espaço, nossos convidados, eles abrem o coração, revelando suas histórias pessoais, fontes de inspiração e curiosidades que você não encontrará em entrevista nenhuma. Bora lá, David? Bora lá, que delícia. Agora eu quero saber tudo a seu respeito. Vamos Vamos lá, lá. sem segredos. Como você se descreveria em 3 palavras? Eu sou uma humana que ama. Uma humana que ama. Tem uma palavrinha a mais aí. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu me espreguiço e me alongo. O que você faz que você ri muito, risada forte mesmo? O que acontece que você dá, sabe, essas gargalhadas? Eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu gosto muito de rir. E minha gargalhada é, inclusive, uma marca registrada, viu, Ângela? É uma gargalhada alta, solta. O que me faz ter o bom humor, assim, normalmente tá vinculado, às vezes, a um humor que não é muito comum, digamos assim, né? Não são as piadas ou os programas de humor que me... São as conversas mesmo. Conversas triviais que eu tenho com amigos, com meus parentes. E a risada é uma marca registrada. A gargalhada, aliás. Isso acontece sempre quando a gente está em roda de amigos, né? Sempre solta Exatamente. uma piadinha ali que você sorri gostoso. Onde eu estou à vontade, né? Eu acho que a gente consegue sorrir solta, sem medo de ser julgado, onde a gente está à vontade, com aqueles que nos deixam à vontade. Com certeza. Se você pudesse jantar com alguma pessoa no mundo, com quem você jantaria? Vivo ou morto, tem que estar vivo, né? Não pode ser que já foi embora, né? Pode estar morto, já morreu, mas gostaria de jantar com ele. Eu acho que eu jantaria com o Gandhi. Nossa, Mahatma Gandhi é uma grande inspiração para mim. para todo mundo, né? Qual foi a maior loucura que você já fez? A maior loucura foi também a minha maior libertação, né? Que foi a minha troca de profissão. Foi bem difícil, é uma loucura porque eu deixei um cargo, né, público, concursado, e eu me aventurei a começar tudo de novo com quase 40 anos, né? Acho que foi a minha maior loucura. Era seu cargo. Eu trabalhava no fórum, eu trabalhei 15 anos no fórum, porque eu fiz direito primeiro, e eu trabalhei 15 anos no fórum, né? E aí depois eu saí, fiquei, quer dizer, para nada, né? Sendo autônoma, né? Iniciando uma outra carreira do zero. Então eu acho que foi uma loucura, mas foi uma loucura boa. Então você é advogada também? Eu sou advogada. A minha primeira formação é direito, aí eu fiz transição de carreira. Eu fiz a faculdade, saí do fórum, iniciei a arquitetura e fiz pós-graduações na área da arquitetura. Um hábito estranho, mas que você adora? Um hábito estranho? Eu gosto de observar detalhes pequenos. Então, eu gosto do bichinho, eu gosto da abelhinha. Eu sempre estou no macro, mas eu tenho o hábito, às vezes estou viajando, eu agacho para ver detalhes. É estranho porque às vezes eu estou caminhando assim, passeando, e eu agacho mesmo, vou ver o bichinho, vou ver a plantinha, né? Eu gosto de detalhezinhos. Qual é a sua música favorita para cantar no chuveiro? Ou você não canta no chuveiro?
Ah, eu canto bastante, eu cantarolo, eu ouço mantra. Eu gosto muito de uma do Queen, né, do Freddie Mercury, que é Don't Stop, que é para não parar, né? Não me pare, eu tô no meu melhor momento, eu acho ela inspiradora, eu gosto muito dessa música. Muitas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito dessa música. Tanto da letra Aí, como da melodia. aí você canta ela no chuveiro. Canto no chuveiro, canto caminhando, escuto no playlist. Daisy, qual talento você gostaria de ter, mas ainda não tem? Qual talento? Eu gostaria de ler as mentes das pessoas. Eu acho tão difícil, né, a gente conseguir entender, né, porque eu estou estudando, inclusive, psicanálise agora online, porque eu acho tão difícil entender as pessoas, né, então, talvez uma telepatia aí ajudasse, né, na elaboração dos Você já contatos. pensou se a gente pudesse ler a mente das Não pessoas? é? Que fácil, ou difícil, né? Não sei. Depende muito, né? Porque o que acontece são as camadas de intenções, né, Ângela? Então, assim, É, é difícil decodificar o outro, né? O que fala, o gestual e o que realmente está querendo dizer, né? O que está no inconsciente, né? Então, de talvez essa. repente você mata alguém e a pessoa não sabe porque está morrendo. É porque você está lendo a mente Exatamente. dela. Se você estiver lendo, pelo menos isso você vai ter a resposta, né? Se a sua vida virasse um filme, quem te interpretaria? Qual atriz? É, Depende da fase, né? A Salma Hayek, talvez? Olha que pretensiosa aí. você mostra que veio mesmo. Você é mais dia ou noite? Vou dizer que eu sou um pouco mais noite do que dia. Eu acordo mais preguiçosa e termino o dia mais ativa. Qual foi o conselho? Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho, eu acho que foi da minha avó materna, que já faleceu faz uns 30 anos. Que ela sempre me dizia, né? Porque eu me lembro dela, assim, então um conceito que eu ouvi quando era criança, né? Que eu tinha que gostar das pessoas, independente do que elas fossem me dar em troca. Que o amor não espera troca. Ele não espera gratidão, ingratidão, nada. Você dá, né? Entrega e não espera que retribuição. Que amor é isso. Isso você levou para a vida, né? Levei Uma, para a vida. uma viagem inesquecível que você fez. Eu fiz em 2023, eu viajo bastante, é um dos meus hobbies, né? Assim, eu não sou uma pessoa acumuladora de objetos, de coisas, mas eu gosto muito de viajar. E eu estive em 2023, em abril, faz 2 anos, eu fui para o Egito. E foi uma viagem transformadora, porque é um outro mundo, né? Outra língua, outros sabores, outra cultura, ia ser muito distante, né, da gente. E aí isso mexeu bastante comigo, até hoje ainda. Delícia. Qual personagem de série ou filme que você acha que parece com você? Que parece comigo. Eu gosto muito de suspense e de comédia romântica, né? Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito. Eu acho que a minha personalidade ela está próxima da protagonista. É uma pessoa que parece que é difícil, mas não é, sabe? Tipo você, parece que é difícil, mas é um doce. Mas isso é um doce. Tem às vezes um viés, né, de personalidade, de se posicionar, de uma intransigência até, mas que no fundo é um docinho. Bom, essa sim, essa aqui as pessoas adoram ver essa resposta. O que Uhum. você escreveria na sua lápide? Eu vivi muito feliz. Fui. Você acredita que eu entrevistei uma empresária aqui? Ela deu uma resposta
Depois ela deu a mesma resposta, e acho que foi um livro, alguma coisa. Ela Olha, foi lá, cortou, e ela falou: Angel, olha essa resposta, eu não copiei. eu não copiei, é ótimo. Vamos fazer uma reflexãozinha aqui sobre a vida. Sua grande inspiração na vida, seu propósito. Sim, eu sou muito ligada, acho que a gente já está conversando outras vezes, né, ao divino, né, eu não gosto de ficar ligar à religião, né, aquele que é o que organiza todo o universo, né, e eu sempre me vejo como se eu estivesse numa teia, numa organização maior, então eu nunca parto, minhas atitudes, minha forma de trabalhar, de agir com as pessoas, nunca é individualista, e quando eu tento me corrigir, então eu sempre penso no coletivo, né, então eu quero entender o que a outra pessoa precisa, o que ela está esperando, como que ela pode estar, que ela não está bem, então, eu tenho sempre esse olhar para o outro e que as minhas ações repercutem no todo, né? Então, eu sou muito atenta a isso. E é justamente porque eu tenho esse respeito pelo o eu sou maior, né? Aquele que rege todo o universo, que permite que eu esteja viva com você agora conversando, que a gente se entenda, né? Que a nossa linguagem permita que a gente consiga elaborar pensamentos e que outras pessoas, através da linguagem, nos entendam. Eu acho isso, assim, maravilhoso. E o medo? Embora muitas pessoas tenham, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo do colapso do mundo, de sofrer e ver outras pessoas sofrendo num colapso programado para o mundo que nós estamos, infelizmente, criando uma armadilha, né, para frente. E um assunto que você não aguenta mais? Aí tem uma lista enorme. É o famoso assunto que dá preguiça, né? Eu acho que o que é que acaba cansando não é nem um assunto específico, mas é uma resistência em se abrir para ouvir o outro, né? Então, assim, a gente é muito diferente um do outro e a gente está tendo uma dificuldade de diálogo, que é a comunicação, né? Que eu prezo tanto. Então, o assunto em si nem é a questão de que a gente não consegue mais conversar todos os assuntos possíveis porque já existe uma resistência anterior à abordagem. Então, por exemplo, política, né, que a pessoa não consegue mais conversar, religião está com dificuldade, mas não é discutir, é conversar mesmo, né? Então, são esses assuntos mais, assim, conflituosos da nossa época, né, que talvez que eu esteja um pouco cansada. Não aguenta mais. Um arrependimento. Um arrependimento de eu não ter me doado mais. Em alguns momentos da minha vida, né, eu guardei os meus dons para mim só. Todo mundo tem dons, né? E a gente traz eles para o mundo para compartilhar. Em alguns momentos da minha vida eu não entendia isso e aí eu me fechei, né? E aí quando eu descobri que eu tinha que compartilhar, então meu arrependimento é ter sido um pouco tardia, o compartilhamento dos dons, né? Que é da comunicação, que é de tentar plantar sementinhas daquilo que eu penso enquanto eu estou aqui, né? Que é aprender a reverberar o conhecimento, para ele expandir, para alcançar mais gente. Meu arrependimento é de ter demorado um pouco não, bastante. E um defeito que você não tolera? É falta de caráter. Qualidade que você mais valoriza? É a pessoa amorosa, a pessoa que tem compaixão, que vê o outro, tem empatia, consegue colocar o amor em ação. Quem você acha que faz falta no mundo? Hoje eu diria que é o Papa, que acabou de ir embora. Ele faz tão pouco tempo que ele, né, não está mais aqui, as ações dele vai continuar assim reverberando, porque ele era um humanista antes de ser cristão, né, um líder religioso de uma religião específica, mas que ele tinha um olhar exatamente como eu busco, né, que ele, enfim, é uma pessoa muito especial, que é esse olhar humanista, de olhar o outro, de tentar entender o outro, né, na dificuldade dele e na limitação mesmo, né, que tem. Então, eu acho que ele já está fazendo e, conforme for passando o tempo, a gente vai perceber que vai fazer muita falta. Vai mesmo. E ele era uma lição de vida, né, para todo Completa. mundo. Humilde, fez volta de pobreza, né? Gostava de lugares simples.
gostava de tocar nas pessoas simples, o que muita, né? Muita gente não consegue. Ele fazia questão de tocar nas pessoas simples. Hum. Eu acho que ele vai fazer muita falta. Eu Tinha um senti bom tanto humor. amor dele. Eu também. E é o que eu falo, né? Ele era tão especial que ele ultrapassou a própria religião dele, né? Todas as pessoas de todas as religiões lamentam, porque antes de ser o Papa, ele era uma pessoa verdadeiramente boa, né? No sentido pleno da palavra, né? Eu queria muito acreditar que agora ele está ao lado de Deus, que ele era uma Ai, com pessoa. certeza. Eu vi em 2019, não, 2016, perdão. Eu estive lá no Vaticano e aí, né, no Papamóvel, assim, a gente teve a oportunidade de ver de pertinho ele. Mas estava mais jovem, estava com mais disposição, né? Ele envelheceu bastante nos últimos anos. É a vida. Uma notícia que você gostaria de ler ou ouvir em algum lugar. De repente, alguém solta uma notícia que você gostaria muito de ouvir, de ler. A melhor notícia que a gente pode ouvir, não só eu, como todo mundo, é que a gente mudou a matriz energética, que a gente não vai mais emitir CO2 e não vai ter mais aquecimento global. Porque todo dia eu rezo, eu falo, não, hoje sai essa notícia, que eles perceberam que não tem outro jeito, que a gente está, né, nadando para Cataratas do Niágara, lá, uma queda livre. Então, essa notícia aqui mudaria a matriz energética, a gente diminuiria CO2 e, consequentemente, menos aquecimento, a gente vai ter dificuldade com água, com alimentação, deslocamento humano, a gente vai ter muito problema, né, se continuar desse jeito. Então, essa é a minha notícia preferida. E o que você mudaria no mundo de hoje? A distribuição de renda. Mas não de uma forma... Você acha que todo mundo deveria ganhar igual? Não, então, isso não é de uma forma simplista, porque aí não resolve, né? Porque as diferenças sempre vão existir. O que eu mudaria não é a distribuição de renda no sentido de todo mundo ter igual, é de todo mundo ter o mínimo, que é uma casa digna, água, comida e uma condição de dignidade. Aí, a partir daí, quem acumula mais, menos, não interferiria, né? Agora, quando você tem um grupo humano, né, na Terra, que tem bilionários, né, e indo para fazer passeio, né, espacial de 10 minutos, enquanto pessoas morrem de fome, de sede e vivem numa miséria. Então, assim, a gente como grupo humano, a gente falhou, né? Porque todo mundo é responsável, quando um ser humano sofre, todos são responsáveis. E a maioria das pessoas não se sentem responsáveis, isso que é interessante, né? Eu acho que deveria ter o básico para a pessoa se alimentar, de repente, pelo menos o básico, né? O básico. Se ela não quiser mais que aquilo, não tem problema, né? A gente não precisa obrigar ela a ficar rica. Nem todo mundo quer ser rico, essa que é a questão, né? Mas... E a acumulação de riqueza para algumas pessoas faz sentido, para outras não, né? Também não vou julgar aquele que quer, não é isso. Mas o mínimo para evitar o sofrimento, indignidade, né, de estar dormindo numa rua, sem água, sem comida, mas ainda a cabeça do acúmulo e dessa estratificação, né, social, ainda é muito arraigada, né? A pessoa não consegue sair dessa formatação mental, né? Porque quando a gente fala isso, a gente imagina que vai pegar o dele, ninguém vai pegar de ninguém, né? Então, assim, já tem riqueza suficiente para que as pessoas não tenham fome nem sede, né? Aí o trabalho, um trabalha mais, outro trabalha menos, ele vai acumular mais, vai ter mais conforto, né? Mas o mínimo eu acho que seria. A gente viveria num mundo melhor, né? Mas a gente está meio distante, Ângela, é utópico. Para quem você daria nota 10? Pro meu marido. Quase 30 anos juntos, ele é maravilhoso. É um companheirão, Quer falar um pouquinho dele? Então, é interessante porque o que acontece? Um casamento longo, né? Um relacionamento longo. Muita gente já fala, nossa, mas 30 anos, gente, é muito tempo, não sei o quê. É porque quando a gente se conheceu, nós éramos outras pessoas. A gente se conheceu na faculdade de Direito, né? Fazendo Direito. Nós éramos crianças, 20, 21 anos. Eu sou mais velha um ano e pouquinho, né? E nós éramos outras pessoas. E o que aconteceu? Para a gente estar bem hoje ainda, é porque a gente se reconstruiu, se reformulou. A gente foi mudando junto, crescendo junto, né? Mantendo admiração.
E eu acho que é justamente isso, são vários casamentos dentro de um só, né? Então muda o cenário, outra temporada, é igual uma série, né? Outra temporada. Muda o cenário, muda o ano, outra temporada. Então, assim, essa tentativa de não deixar perder o elo, né? Nós nos disponibilizamos a manter, a querer estar junto e estar feliz junto, não só por obrigação também, lógico, né? Mas estar feliz junto, construindo isso no decorrer do tempo, apesar de todas as transformações, apesar do envelhecimento, de tudo que acontece na vida, das coisas boas, ruins, né? Mas foi uma boa escolha há 30 anos atrás, né? Acho que de ambos os lados, creio eu. Que bom que você continue sempre assim, né? Sim. Ele é advogado também? Ele é procurador do trabalho, é funcionário público. E para quem você daria nota 0? Eu não vou dar um nome específico, eu vou dizer para todo mundo que trabalha contra tudo que eu falei, né? Aquele que quer acumular, aquele que não quer ajudar ninguém, né? Tem muita gente nesse pacote, né? Então, a nossa canoinha, a gente está um remando para frente, outro remando para trás. Né? Para todos aqueles que se encaixarem, né, nesse rótulo do cara que é individualista, que só pensa nele, ou da mulher ou do homem, enfim. O individualismo, ele acaba com a gente, né? A gente tem que pensar no coletivo, né? Quando o coletivo estiver andando legal, todo mundo vai estar bem, o individual, né? Até lá, a gente vai continuar sofrendo, eu acho. Mas sem nomes para não criar um estigma, né? Criar uma figura só. Ela é diluída. Mas a gente adoraria dar nomes, né? É que eu tenho uma lista tão grande para 0, nossa, Ângela do céu. Para 10 tem pouco, mas para 0 tem muito. Se eu começar a dar nomes aqui, se eu começar a dar nomes, eu vou presa. Eu vou colocar assim, ó, políticos corruptos no top 10, pronto. O que faz uma pessoa realmente inteligente para você? Então, eu sempre penso nisso, né? O que é a inteligência? E eu tenho uma visão assim, que eu criei de imaginar. Porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, né? Informação pelo celular, para ler, a gente pode ler o que quiser, artigos científicos, tudo. E a quantidade de informação, ela não faz alguém inteligente, né? É o manejo da informação. Então, por exemplo, como que eu, Daisy, consigo ler texto de vários ramos, né? Lei do direito, lei da arquitetura, lei da sustentabilidade, política e tal, e aí como que eu consigo fazer isso se tornar um pensamento crítico, né? Então, não é só assimilar ou decorar ou saber com profundidade um assunto. É saber manejar, elaborar e ter senso crítico daquilo que absorveu, né? Então, aquele que consegue fazer esse senso crítico, é aquela pessoa que tem minha admiração. Como você imagina que vai ser o mundo daqui 50 anos? Sim. A gente vai começar de cima, né? Porque nós não vamos estar aqui, né? Mas a gente tem que saber como Não sabemos, Ângela, porque se tiver uma revolução na medicina, pode ser que estejamos aqui. Daquele jeito, mas está eu. Existem alguns estudos que falam que vai ter uma composição mecânica e biológica, né? Cibernética. Então, uma transferência de consciência para ciborgues, por exemplo. Então, de repente, a gente está num corpinho mecânico aí, né? Andando pelo mundo. Imagina um corpinho novinho, hein, Ângela? Novinho, ciborgue. Com todo o conhecimento que a gente tem. É um sonho, né? Eu imagino, assim, nas melhores opções e prognósticos, seria um mundo totalmente conectado com a natureza, tecnológico, inteligente, evoluído, né? Com pouca doença, vivendo mais, melhor, por quê? A gente tem recursos e tecnologia para avançar em todos essas frentes. Só que quando você usa isso de forma equivocada, você cria miséria, né? E você cria a destruição. Então,
Eu acho que hoje em dia tem dois cenários. Aquele que é o projeto de desejo meu, que seria um mundo evoluído, tecnológico, sustentável, feliz, com qualidade de vida muito boa para mais da metade da população, e o outro que é o autodestrutivo, né? Que aí é o livre-arbítrio de escolher o que vai fazer com o que tem, né? Que riqueza e conhecimento a gente tem, né? Aí como a gente vai utilizar, vai mudar o futuro nosso. Eu fico pensando assim, daqui 50 anos, poderia já ter sido descoberta a cura de todas as doenças, principalmente a do câncer, e que não Exatamente. surgissem novas doenças, porque Exatamente. descobre a cura para uma doença, aparece uma pior. Então, Exatamente. que daqui 50 anos fosse descoberta totalmente a cura para o câncer, Então, e que imagine que não maravilha. mais doenças tão perigosas do jeito que nós temos hoje, né? Sim. Então, e além das doenças que existem, a gente cria formas de sofrimento, né? Por exemplo, guerra, né? Imagina, olha, usamos trilhões, foram usados trilhões numa guerra. Poderia ter sido usado para estudo de doenças, né? Então, nós, como grupo humano, a gente não entendeu ainda que não é destruindo ou matando o outro que a gente vai resolver nossas dificuldades, né? Todo esse dinheiro poderia ter distribuído água, comida e estudado doenças, ter tido um salto evolutivo em relação até a cura de várias coisas, mas a gente ainda escolhe, eu digo, quem tem poder, né? Porque a gente discute, elabora, mas eu não tenho poder como, né, estou na sociedade civil, sou autônoma, eu não tenho poder de decisão, né? Então, a gente tem que escolher melhor quem vai representar a gente, para poder também ter esse poder de decisão, né? Quem tem o poder de modificar o mundo, né? Tem um grupo aí que tem esse poder, né? Mas ainda não entendeu que está usando de forma equivocada, né? Vocês vão entrar para a política? Vamos. Vamos lá. Tomar uma água. O que é mais importante para o sucesso? Talento, esforço ou sorte? É esforço. O talento e a sorte, se não tiver disciplina, ele é igual um meteoro, né? Porque ele não se sustenta. Então, assim, é lógico que o grupo, né, quando se ajunta, né, é ótimo, né? O talento, eu conheço pessoas que têm muito talento, mas não sai do lugar, porque não tem disciplina, né? Ou a pessoa tem um golpe de sorte, né? Tem um mecenas, alguém que ajuda, enfim. Mas se você não está preparado e não tem dedicação diária de estudo, de conhecimento, de trabalho, aí eu acho que é difícil prosperar e durar no tempo, né? Até fica, mas é mais curta a temporada. Me fala uma memória doce que você tem. Memória doce. Eu tenho a memória com os meus avós, né? Meus avós foram pessoas que me modificaram muito, assim, né? Eu tive uma convivência um pouco mais curta com os meus avós paternos, que eles faleceram, né, faz 30 anos. Meus outros avós materno, eu convivi um pouco mais, porque foram pessoas íntegras, né? E eles eram pessoas que tinham valores, sempre foram agradáveis com a gente, sabe? Não era uma pessoa difícil, dura, nada. Apesar da vida difícil que tiveram, eram pessoas amorosas, né? Atenciosas. Então, eu acho que essa troca entre gerações ela é muito importante, né? A gente, os ocidentais não prestam atenção, né? Muito nas pessoas idosas, abandonam. Mas essa troca é muito importante, geracional, né? Da criança com o idoso, porque você aprende ritmos diferentes, né? A criança é acelerada, o idoso é um pouco mais tranquilo, tem sabedoria. Eles têm uma outra forma de enxergar o mundo, porque viram muitas coisas, passaram décadas na Terra, né? Então, eu imagino uma criança de 10 anos conversando com uma mulher de 80, um homem de 80 anos, né? Então, são olhares diferentes sobre a vida, né? A gente, conforme vai passando o tempo, a gente olha para a nossa trajetória e para a vida de uma forma um pouco mais leve, eu acho, né? E a minha memória doce é essa convivência com eles. Eles já foram todos embora, né?
mas eu tenho essa convivência muito forte com os avós. Saudade. Uma viagem que você vai fazer, um destino que você ainda vai conhecer, que você pretende conhecer. Então tá no radar, Marrocos, sul da Espanha. Eu estava vendo o roteiro agora que vai para sul da Espanha, Sevilha, ali, passa o Estreito e chega em Marrocos de barco. E talvez Grécia com Turquia também. Então eu tô querendo umas viagens mais exóticas, assim, um pouco mais cult. Eu quero que você me diz uma pessoa que você admira muito. E por que você admira essa pessoa? Pelo quê? Pelo quê? Eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande pelos ambientalistas, né? Então, Carlos Nobre, Paulo Artacho, são pessoas que são brasileiros, né? Que são ambientalistas, mas todos os ambientalistas, né? Os que já morreram, né? O Chico, a Dorothy, aqueles que foram dizimados lutando pela natureza. Por quê? Porque os ambientalistas, eles estão um passo à frente da gente. Eles já estavam vendo o que ia acontecer, né? Eles estavam já com o radar deles para isso. Então, eu tenho um apreço muito grande para pessoas que lutam por questões, né, coletivas. Então, que buscam isso, e alguns deles colocaram a própria vida em risco por conta de interesses, né, que querem que floresta em pé, que não querem as árvores, que não querem o bem-estar para todo mundo, espaço público de qualidade. Então, eu gosto desse macroambientalistas, mas aí os que estão vivos hoje são o Paulo Artacho e o Carlos Nobre. Se você pudesse voltar no tempo, relembrar, reviver, em que época da sua vida você voltaria? Eu voltaria por volta ali entre os 7 e 10 anos, que é a minha primeira infância, assim, segunda infância, digamos assim, né? Porque aquela Daisy, ela tá viva ainda aqui, ela é muito forte. Aquilo que eu vivi na primeira infância e depois até antes de ficar adolescente, em que eu era criança, realmente, até 13, 14 anos, é quase 80% de mim, né? É a Daisy curiosa, é a Daisy que gosta de brincar, que gosta de andar com o pé no chão, que gosta de mexer na argila, que gosta de dançar, que gosta de brincar, subir na árvore. Então, 80% de mim ainda é ela, é a Daisy criança, né? E eu não deixei ela morrer, muito pelo contrário, quando ela tá morrendo eu vou lá e falo, não, vem cá, volta aqui, que... Então, assim, a Daisy adulta, que tem 50 anos, ela adora brincar. Meus sobrinhos, eu não tenho filhos, né, você sabe, mas os meus sobrinhos, eles me adoram, porque eu sou a que senta no chão, a que rola, a que brinca, que desenha, então essa parte em mim eu faço questão que esteja viva mesmo. Então eu me revistaria lá para vê-la, né, em ação, para ver se eu estou sendo fiel ao que eu lembro, a minha memória. Daisy, uma frase que te motiva, uma frase que você escreveria numa camiseta para mostrar, alguma coisa bem marcante. É bem simplesinho, assim, eu gosto muito que é não se preocupe, seja feliz. Don't worry, be happy. É isso. A gente leva a vida de uma forma muito dura, né? Se cobra muito, tem que performar, eu tenho que estar perfeita, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar sarada, tem que estar tudo. E a gente não precisa, né? Tem dias que estão bons, tem dias que não estão legais, e está tudo bem, né? E para a mulher o peso é maior, né? Porque você está envelhecendo, então, por exemplo, não pode usar uma roupa curta, não pode fazer o que eu quero, subir uma árvore, não pode. Então, algumas coisas que começam a não poder, né? Endurecer, enrijecer a gente. E eu gosto de ser livre, né? Não gosto de etarismo, e então eu acho que a gente tem que ser um pouco mais solto. Então, não se preocupar muito e tentar ser o mais feliz possível, né? Porque o tempo é curto também, né? Não dá para ficar perdendo tempo. Alguém fala para mim, você não pode usar mais roupa curta. Eu vou deixar de existir. Eu acho que é liberdade para você ir e vir.
Você gosta, é a melhor coisa do mundo. E a pergunta é, por que que eu não posso usar, né? Quem que foi que instituiu essa regra Que eu não e posso. qual é o Por causa motivo, da né? idade. Exato. Então, é muito As coisas interessante essas, complicadas. é muito rígido, né? Não vai usar biquíni, não vai usar isso. O cabelo não pode ser assim, não pode ser. São regras que as pessoas criam e inventam. E só que o problema é que muitas pessoas elas não conseguem enxergar isso de forma crítica, né? Elas aderem, né? Sim. Então, tem que estar eternamente jovem, tem que estar eternamente no padrão, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ser mais leve, né? Um pouquinho mais tranquilo. Agora você pode usar nomes, tá? Sim, Uma vamos lá. pessoa que merece a sua gratidão mais profunda. Minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? A minha mãe é Ana Lúcia. Ela, imagina, criar uma criança, gente, é um trabalho homérico, né? A pessoa gerar você, né? Cuidar de você até você ter condições de ter o autocuidado. Eu acho que, assim, não deveria nem ser questionado, né, o valor da mãe, né? É uma coisa assim, a pessoa ela se desdobra, né? Ela dá o que ela é muito complexa, é visceral, né? A maternidade. E olha que eu não tive filho, mas eu valorizo demais a maternidade, porque eu acompanho minhas cunhadas, a minha irmã, a minha mãe, né? Eu tenho um irmão que nasceu bem depois de mim, então eu tinha 16 anos quando ele nasceu. E eu vi, eu trabalhei, assim, um trabalho hercúleo, é muito trabalho. Criar, colocar um ser humano no mundo e deixar ele ok, é uma tarefa que deveria ser paga pelo Estado. Você tinha que ter um salário alto, porque demanda muito, né? A pessoa não dorme à noite, a pessoa passa 20 anos da vida, assim, com o radar ligado, com a antena, porque é muito trabalhoso, né? Então, é minha gratidão eterna para ela. Meu pai também, né? Mas a mãe é aquela coisa do gerado, aumentar, enfim. Mãe deveria ser só amada, né? Amada, sem Mãe é aquela que dá julgamentos. colo, aquela que dá conselho. Mãe, tem muita gente que não respeita mãe, né? Exatamente. Você vê, uma mãe morre por um filho. É, E tem filho que não respeita uma mãe. não cuida, Não cuida. acha que a pessoa é inconveniente, é incômoda. E É. às vezes a mãe dá trabalho assim, 1, 2, 3 anos, e o filho reclama, sendo que ele foi criado quase 20 anos, ou até mais, pela pessoa, né? Então, essa gratidão, assim, então, e é isso que você tem que saber enxergar, porque a pessoa tem defeitos, é lógico que eu tenho, ela tem, enfim, mas enxergar a pessoa para além disso, né? Do que ela se esforçou, do que ela dedicou de tempo, que ela não pode fazer outras coisas enquanto cuidava de mim e dos meus irmãos. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Um beijo para sua mãe gigante. Dona Gigante. Guilherme. Ô, Deise, eu vou fazer um bate-bola com você bem rapidinho. Tá Se bom. você puder responder com uma palavra, Uhum. assim, é um bate e volta, Tá. rapidinho. Uhum. Praia ou montanha? Praia. Doce ou salgado? Doce, doce. Filme ou séries? Filme. Cantar ou dançar? Dançar. Look confortável ou estiloso? Confortável. Romance ou ação? Romance. Maquiagem leve ou poderosa? Leve. Viagem dos sonhos, Paris ou Maldivas? Maldivas. Medo, altura ou solidão? Solidão. Amor à primeira vista ou com o tempo? Com o tempo. Vício, chocolate ou celular? Chocolate. 1000 vezes chocolate. Melhor hora do dia? 4 horas da tarde. Um desejo para hoje? Muita luz. Muita luz para todos. Livro ou podcast? Livro. Chuva ou sol? Chuva. Jeans ou vestido? Vestido. WhatsApp ou ligação? WhatsApp.
Festa ou sofá com pipoca? Sofá com pipoca. Ah, que delícia! Salto ou tênis? Perdão, não entendi. Salto ou tênis? Tênis. Planejada ou espontânea? Planejada. Cuidar dos outros ou ser cuidada? Cuidar dos outros. Perfume marcante ou suave? Suave. Coração ou razão? Coração. Você é toda linda, né? Eu queria agora, vamos deixar um pouquinho, você já falou tudo sobre você, aliás, arrasou. Mas vamos falar um pouquinho da arquiteta, dessa mulher aqui, ó, que recebeu o título de excelência como melhor arquiteta. Fala um pouquinho para a gente, não tomando muito seu tempo, resumindo um pouquinho, Sim. o que é a Deise, arquiteta e urbanista? Então, Ângela, a Deise, ela tem um respeito imenso pelo cliente, né? Então, a minha visão de mundo e a minha visão como pessoa, eu levo para o trabalho, né? Então, eu acho que a excelência, ela vem de forma até espontânea, justamente por isso, né? No atendimento, é um atendimento atencioso, ele é minucioso. Então, eu acho que a excelência do trabalho, ela está ligada, como você até perguntou anteriormente, ao talento, né? A gente tem que ter o talento, mas essa disciplina, esse querer atender bem a pessoa, né? Porque eu trabalho com sonhos. A pessoa, ela chega até mim porque ela tem um projeto mental já de alguma coisa, seja de uma casa, de um ambiente, que ela já tem aquilo construído dentro dela, né? E aí cabe a mim ajudá-la a materializar o sonho, né? E se eu não estiver aberta para escuta, eu vou colocar um projeto que não é autoral, eu vou fazer uma replicação de loja, eu vou fazer um projeto que eu gosto e não que ela gosta. Então, o arquiteto ele tem que estar muito, muito atento para não ficar fazendo o Ctrl-C, Ctrl-V que eu falo, né? Que é só aplicar tendências. Eu tenho que ouvir o que a pessoa precisa, o que ela quer, como é que ela vai se sentir confortável, né? Então, o meu trabalho, ele me realiza por isso, porque eu vou construir com a pessoa algo legal para ela viver, depois ela vai ficar lembrando que eu ajudei ela a construir aquilo. Isso me satisfaz bastante, né? E na parte do urbanismo também. Ajudei a fazer uma praça o ano passado, né? Eu faço bastante trabalho voluntário na parte de espaço coletivo. E a minha realização é servir bem, né? Não é só uma troca financeira. Eu vou ter uma troca de tempo com a pessoa, eu vou ter uma troca de energia com a pessoa. A gente normalmente fica meses, né, convivendo, então eu vejo além da profissão, né? Tem a parte humana de troca mesmo que me enriquece bastante. Bom, eu sei que você está saindo agora na revista de Abril, mostrando a força da mulher poderosa. Sim. Eu queria te agradecer todo esse tempo de parceria, de estar sempre na revista com a gente, de participar em eventos. Você é uma querida, eu ligo desde. Você está sempre pronta, responde, sempre participa, sempre com todo esse carinho que você tem, que você é, né? Você é por carinho, e você tem um carinho todo especial com a gente, sabe? Com revista, com festa, está sempre presente. Eu gostaria que isso continuasse para sempre. E eu só gratidão a você. Eu amei estar aqui com você, fazendo essa entrevista com você. E da minha parte, só gratidão realmente a você. E eu também sou grata, né, por sempre a gente estar junto. Inclusive, né, no último evento que teve, que vocês me convidaram para fazer a placa de homenagem em cerâmica, eu fiquei muito feliz, né, apesar de todas as dificuldades, né, de quantidade, enfim.
foi um desafio muito grande. Eu pintei minha casa inteira, junto com as placas. Meu marido até hoje acha a tinta dourada por ali, gota não sei onde. Então, assim, eu acho que a gente encontra pessoas, são grandes encontros na vida, né? Que quando tem uma sinergia, tem uma troca boa e funciona, né? E é natural, né, Ângela? Não precisa forçar. Quando Não, aquilo é bom, a gente quer repetir, porque foi bom a experiência anterior, né? Então, assim, estou muito lisonjeada, muito feliz, e da minha parte também, estou muito satisfeita que essa parceria dure muito tempo. E sou grata também pelo convite por hoje. Foi uma boa troca, gostei. que delícia. Quero você em palco de noite de homenagens. Logo, logo, né? Passa o tempo tão Com rapidinho. certeza. Agora em novembro eu quero você no nosso palco. Isso Minha mesmo. amiga, muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada mesmo, tá? Eu que Um beijo agradeço. enorme no seu coração. Muito obrigada. Obrigada pela troca. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.